O que parecia um escândalo era, na verdade, justiça. E do ventre de Tamar nasceria Fares, o filho que quebraria a linhagem de Judá para estabelecer a linhagem do Messias. E você? O que teria feito se estivesse lá? Você teria compreendido ou também teria duvidado? Inscreva-se para mais histórias reais da Bíblia e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam saber o que poucos ousam contar. Judá desceu de seus irmãos e se separou. Ele foi para o sul, para a região de Adulão, onde se uniu a um homem cananeu chamado Ira. Esse simples movimento geográfico escondia uma profundidade espiritual que mudaria o curso de uma promessa milenar. Judá, o quarto filho de Jacó e Lia, o mesmo que propôs vender seu irmão José por 20 moedas de prata, agora descia também em sua consciência, distanciando-se não apenas de sua família, mas também do Deus de seus pais. Gênesis 38:1 diz: Aconteceu, naquela época, que Judá se separou de seus irmãos e foi morar na casa de um adulamita. Isso não foi uma coincidência, mas um retiro silencioso. Uma fuga do peso de suas decisões passadas, da memória da túnica manchada com o sangue de cabra e de um pai destruído pelo engano. Judá não sabia, mas sua descida não foi apenas física, foi o início de um plano divino. Na terra estrangeira, onde a aliança de Abraão era apenas um sussurro e a idolatria dominava os altares, Judá encontrou uma mulher, filha de um cananeu chamado Sua, e a tomou por esposa. O silêncio sobre seu nome pode refletir a perda de direção espiritual na vida de Judá. Com ela, ele teve 3 filhos, Onã e Selá. Estes nasceram longe do acampamento de Jacó, sem a sombra da tenda de Isaque, sem a direção de um altar erguido para o Senhor. A promessa estava em perigo. A linhagem estava nas mãos de um homem que ainda não compreendia o peso da escolha que carregava. O tempo passou, e quando os filhos de Judá cresceram, ele tomou para si uma esposa chamada Tamar. Seu nome significa palmeira, um símbolo de retidão e firmeza nas Escrituras. Porém, a história não começaria com justiça, mas com julgamento. O primeiro filho de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e Deus o matou. Gênesis 38:7. Não sabemos qual foi o pecado de mas ele foi visível a Deus. O primeiro herdeiro de Judá foi cortado, e a linhagem que deveria continuar parou subitamente, sob a justiça de aquele que sonda o coração. Judá então ordenou que seu segundo filho, Onã, cumprisse a lei do levirato e desse descendência ao irmão morto, através de Tamar. No entanto, Onã sabia que o filho não seria considerado seu, e por isso derramou sua semente no chão. Isso não foi apenas desobediência cultural, foi rebelião contra um princípio sagrado que visava preservar o nome do irmão e proteger a herança prometida. Deus, mais uma vez, agiu com severidade e puniu Onã, causando sua morte também. Gênesis 38:10. 2 filhos, 2 provações, um único propósito: preservar a linhagem sagrada e purificar a raiz antes de permitir que o fruto brotasse. Porém, Judá não percebeu isso. Temendo pelas suas escolhas e talvez culpando Tamar pela morte de seus filhos, ele manteve o mais jovem, Sela, e a enviou de volta à casa de seu pai com a promessa de um futuro que nunca teve intenção de cumprir. Fique viúva na casa de seu pai até que meu filho Sela cresça, ele disse. Mas no fundo pensava, para que eu não morra como seus irmãos. Gênesis 38:11. Foi uma mentira. Uma tentativa de escapar das consequências de suas próprias escolhas. Tamar voltou para a casa de seu pai, mas ela não era uma mulher derrotada. Ela permaneceu uma figura silenciosa, mas cheia de força. Não buscava vingança, mas justiça. Ela compreendia o peso do pacto e sabia que seu lugar na história não era um acaso. O tempo passou, ela amadureceu, mas Judá nunca voltou para cumpri-la. O que antes eram dias, agora se transformavam em anos, e a falha de Judá se tornava cada vez mais evidente.
Enquanto isso, a esposa de Judá faleceu, e sua viuvez o colocou em uma encruzilhada espiritual que ele ainda não conseguia perceber. Certa vez, Judá subiu até Tina para tosquiar suas ovelhas. A jornada parecia comum, mas o céu tinha algo diferente em mente. Tamar sabia disso e, ao perceber a oportunidade, retirou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu e se sentou à entrada de Enaim, na estrada para Tímna. Judá, ao vê-la, pensou que era uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Gênesis 38:15. A ironia dessa situação é profunda. Judá, que não reconheceu sua nora, estava prestes a ser confrontado por sua própria cegueira. O que aconteceu não foi um caso de luxúria, mas um momento com um propósito profundo. Tamar não procurava prazer, ela procurava restauração. Ela exigiu o selo de Judá, seu cordão e seu cajado, símbolos de identidade, autoridade e poder. Com sabedoria silenciosa, Tamar tomou para si os sinais de uma linhagem que Deus havia escolhido. E sem saber, Judá selou o destino dos seus descendentes. Alguns dias depois, descobriu-se que Tamar estava grávida. Judá, sem saber dos detalhes, ordenou que ela fosse levada para ser queimada. Mas antes que o julgamento fosse consumado, Tamar enviou os itens de garantia e disse: "Foi do homem que possui estas coisas que me engravidei." Judá reconheceu os objetos e então sua resposta foi o começo de sua transformação. Ele disse: "Ela é mais justa do que eu, pois não a dei a meu filho Sela." Gênesis 38:26. Esse momento de confissão abriu uma porta para a redenção. Judá, que havia se desviado, mentido e pecado, agora reconhecia suas falhas. Da união de Tamar com Judá nasceram gêmeos, um dos quais seria Fares. Ele foi o escolhido para quebrar a linhagem natural e estabelecer a vontade divina. Esse momento não aconteceu sem dificuldades. No centro da história não havia escândalo, mas redenção. Não havia coincidência, mas aliança. Deus não escolheu Pérez por acaso. Ele o forjou na escuridão, na fragilidade, no reconhecimento de que a justiça, embora nem sempre pareça do nosso jeito, sempre triunfa. Esta é a história de Fares, um menino nascido em meio ao caos, mas que herdaria uma promessa eterna. Tamar, silenciosa e coberta pelo luto, sentada à sombra de sua própria desonra, continuou sua jornada. Ela não buscava glória, vingança ou alívio emocional. Ela esperava pela justiça. Sua vida não foi marcada por discursos grandiosos ou aparições divinas, nem por visões ou sonhos. Não liderou exércitos, nem fez milagres. Mas em seu silêncio obediente, ela se tornou uma peça-chave no plano divino de redenção, traçado pelo mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Seu nome aparece poucas vezes na Bíblia, mas através de seu filho, Fares, o filho de Deus, seria contado como filho de Davi, filho de Perez, filho de Tamar. Tamar foi dada como esposa a o primogênito de Judá, o que era seu direito e dever. No entanto, Judá havia se afastado do acampamento dos patriarcas, misturando-se com os cananeus e criando sua família longe do altar de Deus. Tamar, apesar de ser escolhida por Judá, não compartilhou da maldade de O primogênito de Judá, era considerado perverso aos olhos do Senhor, e Deus o fez morrer. Gênesis 38:7. A Escritura não detalha o pecado de mas sabemos que suas ações provocaram o julgamento direto de Deus. Tamar, sem culpa, ficou viúva, e a linhagem foi interrompida. Judá então pediu a Onã, seu segundo filho, para tomar Tamar como esposa e gerar descendência para seu irmão. Isso era exigido pela lei do levirato, estabelecida muito antes da lei de Moisés. Onã, porém, aceitou de aparência, mas recusou no coração. Sabendo que a descendência não seria sua, ele derramava no chão para não dar um filho ao irmão. Gênesis 38:9. Esse ato egoísta desonrou não apenas Tamar, mas também a memória de e o Deus que defende a justiça.
Deus agiu mais uma vez e Onã também morreu. Gênesis 38, 10. Agora Tamar se viu viúva pela segunda vez. Judá, temendo perder seu filho mais novo, Sela, a mandou de volta para a casa de seu pai. Ele disse: fique viúva na casa de seu pai, até que meu filho Sela cresça. Gênesis 38, 11. Mas não tinha intenção de cumprir sua promessa. O medo de perder Sela dominou sua integridade. Tamar foi marginalizada e excluída da linhagem que deveria continuar através dela. A promessa foi suspensa pela fraqueza de um homem que se distanciou dos caminhos de Deus. Os anos passaram. Tamar cresceu e continuou esperando, observando o tempo passar, como alguém que vê a esperança desvanecer. A cada ano que passava, a promessa se tornava mais distante, mas não se revelava. Tamar não procurou outro marido, nem levantou a voz. Ela esperou, pois em seu silêncio havia fé. E em sua fé havia uma convicção: Deus não a esqueceria. Então chegou o momento que mudaria tudo. Judá ficou viúvo e subiu para Tímna, onde tosqueava suas ovelhas. Tamar soube disso, não por revelação sobrenatural, mas por discernimento. Ela tirou as roupas de viúva, cobriu-se com um véu e se sentou ao longo da estrada. Não por sedução, mas por convicção. Ela não estava ali para buscar prazer, mas para ser testemunha da aliança, para ser a herdeira legítima de uma promessa que os homens tentavam enterrar. Judá a viu, mas não a reconheceu e foi até ela. Ela não pediu ouro ou prata, mas seu selo, seu cordão e seu cajado, símbolos de sua identidade, poder e autoridade. Aquela noite não foi uma noite de pecado, mas de propósito. Foi a noite em que Deus usou a aparente vergonha para revelar sua soberania. Tamar engravidou e retornou à sua casa, de volta ao silêncio, ao lugar onde as promessas pareciam morrer. Mas desta vez, ela carregava em seu ventre a semente da linhagem escolhida pelo céu. 3 meses se passaram e soube-se que Tamar estava grávida. Judá, indignado, exigiu que ela fosse levada para ser queimada. Aquele que havia negado seu dever, agora se apresentava como juiz. Mas Tamar, sem gritar, sem acusar, simplesmente enviou uma mensagem: do homem que possui estas coisas, estou grávida. Com o selo, o cordão e o cajado, a verdade foi revelada. Judá foi exposto, mas não fugiu da situação. Ele não procurou culpados. Disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei para ser esposa de meu filho. Gênesis 38, 26. Naquele dia, a vergonha se transformou em confissão, e a confissão abriu a porta para o plano de Deus. Tamar nunca mais esteve com Judá. Seu propósito estava cumprido. Quando chegou a hora de dar à luz, Deus escreveu uma cena que desafiava toda a lógica humana. Tamar estava grávida de gêmeos. Um deles estendeu a mão primeiro e a parteira amarrou um fio vermelho para marcá-lo como o primogênito. Mas o outro empurrou e saiu primeiro. Ela exclamou: que brecha você abriu para si mesmo. Gênesis 38, 29. Ele chamou aquele bebê de Perez. Essa violação não foi apenas física, mas profética. Fares não apenas quebrou a ordem de nascimento, mas também quebrou a linha de julgamento que recaía sobre Judá. Ele quebrou a herança da injustiça. Era um sinal de que Deus não segue os planos do homem, mas estabelece suas próprias tradições acima de tudo. Tamar, a viúva silenciada, tornou-se mãe da linhagem messiânica, sem exército, sem palavras proféticas audíveis, sem glória humana, mas com sua fé, sua integridade e sua coragem. Anos depois, quando os sábios de Belém abençoaram Rute por ter redimido Noemi, eles disseram: seja a tua casa como a casa de Perez, a quem Tamar deu à luz a Judá. Rute 4:12. A história de Tamar não ficou nas sombras. Foi citada como um modelo de bênção, redenção e esperança, porque Deus não precisa das estruturas do poder humano para cumprir sua vontade. Ele usa aqueles que creem, aqueles que esperam, aqueles que agem com justiça quando tudo parece perdido.
Tamar não era invisível para Deus. Ela era um instrumento santo. O selo, o cordão e o cajado não apenas identificaram Judá, mas também marcaram o momento em que Deus interveio na linhagem messiânica e a estabeleceu através de uma mulher marginalizada que preparou o caminho para o nascimento do Redentor. De seu ventre brotou a brecha pela qual Davi e Jesus entrariam. E esta é a história sagrada que não pode ser esquecida. A história não contada de uma mulher que acreditava que a justiça de Deus é mais forte que o esquecimento dos homens. As pedras da terra de Adulão não ouviram os nomes de Abraão, nem os ecos de Isaque, nem as promessas entregues a Jacó. Era uma terra estranha, saturada de deuses estrangeiros, onde não havia altares queimados em honra ao Todo-Poderoso, mas em homenagem a ídolos de madeira e metal. Esse lugar, onde Judá decidiu se estabelecer, foi uma história de quebra, não apenas da linhagem física, mas também da responsabilidade espiritual de um povo escolhido. Er e Onã nasceram ali, fora do acampamento da bênção. Filhos de Judá, sim, mas criados sob outra influência, em uma casa onde a aliança de Jeová não governava os corações. O primogênito de Judá, chamado Er, marcou a continuidade da descendência, mas não a transmissão do caráter. Judá não havia ensinado seus filhos a temer o Deus de seus pais. Em Gênesis 38:7, a escritura é clara e direta. Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e ele o matou. Não há mais detalhes, nem justificativas. Não foi punição humana, nem julgamento social. Foi a sentença direta do Deus que vê o coração. O que está em jogo não é um ato isolado, mas toda uma linhagem que, se continuada nesse estado, corromperia a promessa feita a Abraão no Éden. Er morreu sem deixar descendentes, sem herdar nada além de um aviso silencioso para o leitor. Não basta ter um nome se o coração está longe de Deus. Tamar, a esposa dada por Judá, ficou viúva, e o dever passou para o filho seguinte, Onã. Não foi uma tradição cultural, mas um dever sagrado. Criar filhos de acordo com o levirato deveria manter viva a memória e a herança de Israel. Embora a lei mosaica tenha sido formalmente estabelecida mais tarde, ela já existia como um mandato de honra. Mas Onã cuidou de seus próprios interesses. Aproximou-se de Tamar, tomou o que lhe convinha, mas se recusou a dar o que deveria. E sabendo que a descendência não seria para ele, quando a esposa de seu irmão chegou, ele derramou sua semente no chão para não dar descendência ao seu irmão. Gênesis 38:9. Seu ato não foi apenas egoísmo, foi desprezo pelo propósito divino. Foi uma recusa ativa de fazer parte do plano de redenção. O julgamento foi imediato e desagradável aos olhos do Senhor. E o que ele fez foi reprovado por Deus. Gênesis 38:10. 2 filhos de Judá morreram, não por circunstâncias externas, mas por corrupção interna. Ambos pertenciam à linhagem messiânica pelo nascimento, mas ninguém compreendia ou honrava essa linhagem. O pecado de Onã não foi meramente físico, mas espiritual. Ele queria os benefícios da aliança, mas se recusava a carregar o peso do legado. Queria participar da bênção, mas não do espírito. E Deus, da justiça, respondeu com severidade. Judá ficou com apenas um filho, Selá, ainda jovem. Em vez de se partir diante do julgamento divino, seu coração se endureceu. Em vez de buscar o que Deus exigia dele, ele se importava apenas com sua linhagem, temendo que também morresse, como seus filhos, como pensava consigo mesmo. Gênesis 38:11. Então, ele mentiu. Enviou Tamar de volta à casa de seu pai, prometendo-lhe que, quando Selá crescesse, a tomaria como esposa, mas nunca teve intenção de cumprir sua promessa. A promessa foi uma maneira de silenciar a mulher que se tornou um reflexo de seu fracasso. Tamar esperou mais uma vez, sem se revelar, sem levantar a voz. Ela retornou ao silêncio, à sombra, à viuvez forçada.
Enquanto isso, Judá guardava seus pensamentos para si mesmo, acreditando que poderia evitar o julgamento de Deus com estratégias humanas. Mas as Escrituras revelam algo mais profundo. Deus não apenas observa os atos externos, mas também os desígnios do coração. Enquanto os homens se movem com medo e evasão, Deus segue com um plano que não para diante da desobediência. E Onã não apenas morreram fisicamente, mas foram excluídos da linhagem da aliança. Não porque Deus quebrou sua promessa, mas porque ignoraram sua responsabilidade. O que estava em jogo não era apenas uma descendência comum, mas a preservação da linhagem que, geração após geração, traria o nascimento do Salvador. Fares não poderia nascer enquanto a corrupção reinava na casa de Judá. A justiça precisou intervir. Primeiro, a árvore teve que ser podada para que o broto pudesse surgir. A história desses dois filhos é curta em palavras, mas profunda em implicações. Isso nos lembra que nem todos os nascidos sob uma promessa participam dela. Ensina-nos que Deus não se impressiona com genealogias, mas examina a obediência. Mostra-nos que a herança espiritual não é recebida pelo sangue, mas pela fé e fidelidade. Judá, ainda cego e preso em seu medo, não sabia que o julgamento não era o fim, mas o começo de algo novo. O Deus de Abraão não destrói para terminar, mas para limpar. E no meio dos túmulos de seus dois filhos, Deus estava preparando o terreno para, no momento determinado, um ato aparentemente escandaloso, do qual o broto mais inesperado surgiria. Fares, aquele que quebraria a ordem do homem para estabelecer a ordem de Deus. O pó de Adulão tinha recebido os corpos daqueles que não obedeceram. Mas, daquele mesmo solo, surgiria um novo ramo. A justiça havia sido podada e a graça estava prestes a florescer. O rosto de Judá, que outrora se ergueu com a força de alguém que propôs salvar seu irmão José, vendendo-o para o Egito, agora estava escondido nas sombras de suas próprias decisões. As mortes de e Onã não foram avisos divinos para convidá-lo ao arrependimento, mas feridas mal interpretadas, feridas que o empurravam para se fechar em seu medo e orgulho. Judá não entendeu que a raiz do problema não estava em Tamar ou em uma suposta maldição, mas na rebelião e corrupção de seus próprios filhos, que haviam sido formados longe do altar do Deus de seus pais. Mas o medo, quando não se submete à verdade, gera mentiras. Tamar, enviada por Judá de volta à casa de seu pai, foi condenada a um limbo social e espiritual. A promessa era clara: fique viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça. Gênesis 38:11. Mas interiormente, Judá nunca planejou cumpri-la. O medo o dominou. Ele pensava: para não morrer também como meus filhos. Ele havia esquecido que Deus não pune sem causa e que não se pode proteger uma promessa com engano. A fé de Abraão, seu avô, que estava disposto a sacrificar Isaque, confiando na fidelidade divina, era um eco distante para Judá. Em seu lugar, surgiu uma lógica humana, uma estratégia de sobrevivência que o levou mais longe do pacto. Os anos passaram, Selá cresceu e a cada estação, Tamar viu a promessa se desvanecer. Ela lamentou, esperou em obediência, respeitou a palavra de Judá, mas o que lhe fora prometido não veio. Ela era como uma mulher divorciada da linhagem da promessa, sem nunca ter sido quebrada. Uma viúva sem possibilidade de se casar novamente, nem receber descendência. Sua vida foi interrompida, seu nome foi esquecido em uma história que outros queriam encerrar. Enquanto isso, Judá continuou com sua vida. Sua esposa faleceu e, após o luto, ele retornou às suas funções de pastor. Ele subiu para Tímna com seu amigo Ira, o adulamita, para supervisionar a tosquia de suas ovelhas. Era uma festividade rural comum em Canaã, um tempo de abundância,
onde os pastores celebravam o fruto do rebanho. Mas o texto bíblico, com precisão cirúrgica, revela que Deus estava preparando algo mais do que uma simples viagem. Ele estava orquestrando a realização de um plano que os homens queriam enterrar. Quando Tamar soube que Judá estava subindo para Tímina, ela entendeu que a hora havia chegado. Não por desespero, mas por discernimento. Não por vingança, mas por propósito. Ela tirou suas roupas de viúva, que usara fielmente por anos, cobriu o rosto com um véu e se sentou à entrada de Enaim, na estrada para Tímina. Gênesis 38:14 diz que ela fez isso porque percebeu que Sela havia crescido e ainda não fora dado a ela como marido. Ela não agiu por impulso, mas porque a promessa havia sido quebrada. Onde o homem falha, Deus permite maneiras inesperadas de realizar sua vontade. Judá viu Tamar, mas não a reconheceu. Ele pensou que ela fosse uma prostituta e a olhou não como a mulher justa que ele havia negado, nem como o canal que daria continuidade à linhagem sagrada. Ele viu uma distração, uma possibilidade momentânea, e disse a ela: "Deixe-me ir até você." Ela respondeu com sabedoria, não com manipulação: "O que você me dará para vir até mim?" Judá ofereceu um cabrito de seu rebanho, mas ela pediu uma garantia antes de recebê-lo: o selo, o cordão e o cajado. As três coisas não eram meros objetos, eram símbolos da identidade de Judá. O selo representava seu nome, sua assinatura, seu compromisso; o cordão, sua pertença pessoal; e o cajado, sua autoridade. Tamar não estava negociando prazer, ela estava selando a justiça. Nesse ato, Tamar não buscava vingança, mas restauração. O mesmo Judá que havia mantido silêncio sobre Sela, agora entregava, sem saber, as chaves de sua própria linhagem. E assim, Tamar concebeu dele. Judá retornou à sua jornada. Mais tarde, enviou seu amigo Ira com o cabrito para recuperar os objetos, mas não encontraram a mulher. Os homens locais disseram que não havia ninguém ali. Judá preferiu deixar assim, dizendo: "Pegue para você, para que não sejamos envergonhados." Gênesis 38:23. Seu medo já não era o julgamento de Deus, mas a vergonha diante dos homens. O mesmo Judá que temia perder seu filho Sela, agora temia ser exposto por um ato que nem ele compreendia completamente. 3 meses depois, soube-se que Tamar estava grávida. Judá, sem investigar, sem procurar a verdade, sem se lembrar de sua própria responsabilidade, proclamou sentença: "Tire-a e deixe-a ser queimada." Gênesis 38:24. A hipocrisia atingiu seu ápice. O mesmo homem que falhou como pai, juiz e homem da aliança, agora exigia julgamento sobre alguém que apenas agiu de acordo com a justiça que lhe fora negada. Mas Tamar não clamou por vingança, nem se defendeu com palavras. Ela enviou apenas uma mensagem: "Sou grávida do homem que possui estas coisas." Ao mostrar o selo, o cordão e o cajado, a verdade foi revelada. Judá reconheceu tudo. Ele não pôde negar, e não apenas os objetos, mas a verdade. Ele disse: "Ela é mais justa do que eu, porque não a dei para ser esposa de meu filho Sela." Gênesis 38:26. A promessa que ele temia cumprir, Deus cumpriu de outra maneira. E esse caminho não foi para desonrá-lo, mas para quebrá-lo. Judá nunca mais esteve com Tamar. Sua confissão marcou o início de sua redenção. Ele não era mais o homem de antes. Ele havia se afastado de seus irmãos, mas agora o julgamento de Deus, a justiça de Tamar e a revelação de seus próprios erros o colocaram de volta no caminho da aliança. Porque para Fares nascer, Judá precisou primeiro se quebrantar. Este capítulo é um retrato de um coração endurecido que começa a se render. É a história de uma promessa quebrada pelo homem, mas restaurada por Deus.
E, no fundo, é o anúncio silencioso de que, mesmo quando os homens temem mais a vergonha do que o céu, Deus não para, porque seu plano não depende da honra humana, mas da fidelidade de sua palavra. E no abismo entre a justiça e o julgamento, Fares estava se preparando para nascer. A estrada empoeirada para Tímna parecia tão cotidiana quanto qualquer outro dia de tosquia. Judá e seu amigo Ira subiram, mas era uma rotina da pecuária, não um ato de fé. O rebanho prosperava, mas o coração de Judá não. A morte de seus 2 filhos mais velhos, sua decisão de negar o direito a Tamar e o silêncio de Deus o acompanhavam como uma sombra invisível. Não era o julgamento que o atormentava, mas a vergonha. E enquanto subia para Tímna, ele não sabia que o Deus que o havia escolhido desde o ventre de Lia estava prestes a confrontá-lo através de uma mulher ignorada pelos homens, mas vista pelo céu. Tamar, filha de outro povo, mas mais justa do que muitos na casa de Jacó, cobriu o rosto e se sentou na encruzilhada de Enaim. Não por desespero, mas por fidelidade. Ela não buscava amor ou segurança, mas justiça. Ela esperou durante anos para que a promessa feita por Judá se cumprisse. Ela lamentou 2 viuvez, suportou o esquecimento e viveu em silêncio enquanto os homens falavam. Mas agora, o próprio Deus incitou uma ação que interromperia a linhagem de Israel para sempre. O véu que ela vestiu não era um disfarce ou astúcia carnal. Era um símbolo de uma obra escondida, que o céu escondeu dos ímpios para que somente os fiéis a entendessem. Judá a viu, mas não a reconheceu, e fez o que muitos fazem com o que não entendem. Ele a julgou mal. Pensou que aquela era uma mulher comum. A voz de sua alma foi silenciada por anos de distância de Deus, e ele propôs um ato impuro sem saber que estava diante do espelho de sua própria falta. Deixe-me ir até você, disse ele. Ela, com a sabedoria que nasce no silêncio, respondeu: O que você me dará para vir até mim? Gênesis 38, 16. Judá ofereceu um cabrito, um pagamento insignificante comparado ao peso de sua transgressão. Tamar pediu o justo, seu selo, seu cordão e seu cajado. Esses 3 itens não eram meros objetos, eram as coisas mais pessoais sobre um homem hebreu. Era como perguntar pelo seu nome, sua autoridade e sua caminhada. Judá os entregou, e sem saber, também entregou a confirmação de sua linhagem. A concepção que ocorreu naquela noite não foi fruto de desejo, mas de propósito. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu novamente suas roupas de viúva. Ela caiu no silêncio, esperou, mas não revelou o que carregava em seu ventre. Não buscou elogios nem desculpas. Ela sabia que sua justiça não seria compreendida pelos homens, mas o céu já havia escrito sua história. Passaram-se 3 meses e soube-se que Tamar estava grávida. As línguas começaram a falar. O costume clamava por fornicação, mas a justiça do céu permaneceu em silêncio. Judá, sem saber o que havia semeado, reagiu como muitos fazem quando esquecem sua própria queda, com julgamento rápido e sem compaixão. Levemo-la para fora e deixe-a ser queimada, disse ele. Gênesis 38, 24. Um veredicto sem julgamento, uma sentença sem testemunho. O mesmo homem que falhou em cumprir sua palavra, agora queria purificar seu nome destruindo qualquer um que o lembrasse de sua culpa. Tamar não se defendeu. Ela não clamou por vingança, mas simplesmente enviou uma mensagem com os objetos que havia recebido. Sou do homem que possui essas coisas. Judá viu o selo, o cordão e o cajado, mas o que ele realmente viu foi o seu próprio pecado. Ele não podia mais negar a evidência e reconheceu: ela é mais justa do que eu, porque não a dei para ser esposa de meu filho. Gênesis 38, 26. Ele não a justificou, nem a cobriu com desculpas. Ele a reconheceu. Ele reconheceu que Deus havia usado Tamar não como punição, mas como redenção. Daquele momento em diante, Judá não esteve mais com Tamar. Seu papel estava cumprido. Ela não era dele, ela era do pacto.
O véu que ela usou para se cobrir na estrada agora se tornava o véu rasgado de uma história revelada. Em seu ventre, ela não carregava escândalo, mas cumprimento. A história que começara com desobediência terminaria com o nascimento de uma nova esperança. Deus tinha visto a injustiça, tinha escutado o silêncio e havia respondido, não com punição, mas com restauração. A Escritura não nos diz como Tamar viveu mais tarde, mas quando chegou a hora do parto, o mesmo Deus que fechou os caminhos de Er e Onã abriu o ventre de Tamar com um sinal duplo, porque os planos de Deus não só se cumprem, mas também transbordam. Não um, mas 2 filhos. Não uma linha, mas um testemunho. E entre eles, um marcaria uma virada na história da humanidade. Este capítulo não é uma história de escândalo como alguns acreditavam. É uma história de justiça bíblica. Uma mulher marginalizada que compreendeu a responsabilidade da linhagem. Um homem quebrado que reconheceu sua injustiça. E um Deus soberano que guia até os caminhos que parecem distorcidos. Tamar, ao se velar, não escondeu a verdade, ela a encarnou. Seu silêncio, sua fé e sua obediência permitiram que Fares nascesse. Porque onde os homens mentem, Deus prepara a redenção. Onde os pais falham, Deus cria mães do pacto. E onde tudo parece quebrado, a linha do Messias é estabelecida. A sentença havia sido pronunciada. Tamar, grávida fora do casamento, teria que morrer. Isso foi ditado pelos costumes humanos, embora fosse um duplo padrão que pesava mais sobre as mulheres do que sobre os homens. Judá, no entanto, mesmo sabendo de toda a verdade, procurou restaurar a ordem com esse julgamento. Ele buscava salvar sua honra e silenciar o que vinha evitando há anos, sua responsabilidade. Mas a justiça de Deus não pode ser manipulada e a hora do julgamento humano foi substituída pela hora da revelação divina. Os servos estavam prontos para executar a ordem contra Tamar. O povo falava, a vergonha se espalhou como fogo e o escândalo cresceu. Mas então, como um rio represado rompe a represa, a verdade emergiu. Tamar não gritou, não discutiu, nem chorou. Ela simplesmente enviou uma mensagem: estou grávida do dono dessas coisas. E com essa mensagem, ela entregou os objetos que Judá lhe havia dado como garantia: seu selo, seu cordão e seu cajado. Esses itens não eram apenas evidências em um julgamento humano, mas um confronto com a verdade que só Deus poderia sustentar. Judá os recebeu e então viu o selo. Era dele. O cordão inconfundível, o cajado esculpido por suas próprias mãos. A lembrança o atingiu com força. O caminho para Timna, a mulher velada, a promessa feita. Em um instante, todos os silêncios, todos os medos, todos os pecados ocultos se tornaram impossíveis de ignorar. E então, Judá disse o que nenhum outro homem da sua casa havia dito antes, com essa profundidade. Ela é mais justa do que eu, porque não a dei para ser esposa de meu filho. Gênesis 38, 26. Essas palavras não foram uma desculpa, foram uma confissão. Nelas, Judá não reconheceu apenas sua injustiça contra Tamar, mas sua fratura moral, sua negação do dever e seu pecado. Algo mais profundo do que uma mentira foi quebrado nele, um coração endurecido. Esta é a primeira vez na Bíblia que um homem declara que alguém é mais justo do que ele. Foi a semente de sua transformação. Daquele dia em diante, Judá nunca mais esteve com Tamar, não por desprezo, mas por respeito. O que aconteceu não foi uma união carnal, mas uma intervenção divina. Tamar não era sua esposa. Ela era um instrumento de Deus para confrontá-lo e endireitar o caminho da linhagem escolhida que havia começado com uma cadeia de desobediências. Vender José, viver entre os cananeus, criar filhos sem temor a Deus, mentir para Tamar. Encontrado nesta confissão foi o ponto de virada de Judá.
Não sabemos quanto tempo levou até que Judá retornasse aos seus irmãos, mas a verdade é que quando a narrativa bíblica reaparece, ele já não é o mesmo. Em Gênesis 43, quando a fome leva os filhos de Jacó ao Egito e eles devem levar Benjamim diante de José, é Judá quem se levanta como responsável. Ele promete ao pai cuidar do irmão mais novo. Mais tarde, quando o copeiro do faraó acusa Benjamim de roubo, é Judá quem se apresenta e diz: "Por favor, deixe-me ficar no lugar do jovem como seu servo, Senhor." Gênesis 44, 33. O mesmo homem que certa vez vendeu seu irmão por 20 moedas de prata, agora estava disposto a se tornar um escravo para salvar outro irmão. Onde começou essa mudança? Começou com Tamar, com sua justiça, sua coragem, seu silêncio que gritou mais alto do que qualquer acusação. Tamar não apenas impôs o cumprimento de um dever, ela causou o colapso necessário para que Judá retornasse à fidelidade. O filho que estava prestes a nascer, Fares, não seria apenas um símbolo de redenção, mas um monumento vivo do dia em que um homem da linhagem de Israel reconheceu seu pecado e se alinhou novamente com o propósito de Deus. As Escrituras não nos dizem mais sobre Tamar após o nascimento, mas sua marca é indelével. No livro de Rute, quando os anciãos abençoam Boaz por tomar Rute, a moabita, como sua esposa, dizendo: "Seja a tua casa como a casa de Perez, a quem Tamar deu à luz a Judá." Rute 4:12. Eles não mencionam apenas Judá, mas também Tamar, porque seu ato, julgado por alguns como ultrajante, foi na verdade uma intervenção justa, honesta e sagrada. Não foi uma rebelião, foi um ato de fé em meio ao abandono. A fragilidade de Judá, selada por sua confissão, foi o terreno fértil para o nascimento de Fares. Porque Deus não pode construir sua promessa sobre o orgulho. Ele precisa de corações quebrantados, humildes e sinceros. Judá, filho de Jacó, neto de Isaque, bisneto de Abraão, tornou-se o chefe de uma linhagem real, não quando nasceu, mas quando foi quebrado. Sua linhagem seria a linha do cetro, do trono do rei vindouro. Mas primeiro, Deus teve que formar um coração de acordo com sua vontade. Fares nasceria em breve, mas sua história não começa no útero, mas em uma confissão. Porque a redenção na história de Deus não começa com glória, mas com o reconhecimento da culpa. Tamar, com seu ato de justiça, iluminou uma linhagem que caminhava nas trevas. E Judá, ao dizer, "Ela é mais justa do que eu", deu o primeiro passo para retornar aos caminhos do Deus de seus pais. E assim, a herança de Israel, que parecia ter tomado um caminho tortuoso, alinhou-se novamente com a vontade do céu. Porque o plano de Deus não falha quando o homem cai, mas avança quando o homem se rende. E nessa rendição, o verdadeiro legado começa. O que Tamar carregava em seu corpo não era apenas a semente da aliança por imposição humana, mas por desígnio divino. Ninguém ao seu redor entendia o peso dessa gestação. Aos olhos do povo, ela era apenas uma viúva que havia desonrado a honra de uma casa. Mas, na linguagem oculta de Deus, cada batida do coração em seu ventre era o tambor de uma nova linha geracional, que conectaria a fragilidade de Judá com a promessa feita a Abraão. O julgamento dos homens havia cessado. Judá, quebrantado, reconheceu sua culpa. Agora o céu se preparava para uma cena que marcaria o início de uma história oculta: o nascimento de Fares. Quando os dias se completaram para o parto, Tamar ficou surpresa com a notícia de que não estava grávida de um único filho, mas de gêmeos. Gênesis 38, 27 afirma: "E aconteceu que no tempo de dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre." Como nas outras histórias bíblicas, o útero de uma mulher seria um campo de batalha espiritual. Duas crianças brigando antes do nascimento, dois destinos entrelaçados, dois símbolos de algo maior que eles mesmos. Era um eco do que aconteceu entre Jacó e Esaú no ventre de Rebeca. Mas desta vez, não se tratava de uma primogenitura por engano, mas de uma intervenção diretamente do Criador. Alterando a ordem humana,
para estabelecer seu propósito eterno. O momento do parto foi incomum. A parteira que acompanhava Tamar viu que primeiro saiu uma mão. Ela rapidamente amarrou um fio escarlate nela e disse: "Este saiu primeiro." Gênesis 38:28. Foi o sinal que distinguiu o primogênito, aquele que receberia a bênção, aquele que abriria o ventre, aquele que seria contado como cabeça. Mas, de repente, essa mão foi retirada e em seu lugar veio a outra criança. Um movimento que deixou todos perplexos, mas não para o céu, porque Deus não observa a ordem dos homens. Ele exalta aquele que quer exaltar e coloca a sua escolha acima de todas as estruturas sociais ou biológicas. "Que brecha você abriu!" exclamou a parteira maravilhada. E deram àquela criança o nome de Fares, que significa brecha, ruptura e rupção. Gênesis 38:29. Então veio seu irmão, que tinha o fio escarlate amarrado na mão, e chamaram-no pelo nome de Zara. Aquele que foi marcado primeiro não foi o primeiro a sair. A fila foi interrompida, a ordem foi quebrada, a herança foi redirecionada. Fares, o segundo a ser anunciado, foi o primeiro a nascer, não por força, mas por escolha. Esse momento não foi apenas o nascimento de um filho, mas o estabelecimento de uma linhagem que Deus protegeria por gerações. Naquele nascimento, aconteceu o seguinte: o mesmo que aconteceu com Jacó, o que aconteceria com Davi e o que culminaria em Cristo. A eleição divina prevalece sobre o costume humano. Deus não escolhe o primogênito por sangue, mas pelo primogênito por propósito. E em Perez começou uma genealogia que seria lembrada em cada geração de Israel até que a palavra se fez carne. A Escritura não se detém em narrar os detalhes posteriores da vida de Tamar nem de sua vida de mãe, mas seu silêncio é eloquente. Ela desempenhou seu papel no desígnio eterno. Seu ventre carregou a brecha que Deus usaria para restaurar uma linhagem caída. Perez não herdaria sozinho o nome de Judá, mas também o chamado. A tribo de Judá seria sua, e com ela a promessa do cetro, a profecia do trono, a esperança do Messias. Anos mais tarde, quando os cronistas do exílio escreveram as genealogias de Israel para preservar a memória do povo, o nome de Fares apareceria com honra. Em 1 Crônicas 2:5, entre os filhos de Judá seria dito: os filhos de Perez eram Esrom e Amul. Seus descendentes não seriam ignorados. Seriam a base, a pedra angular na reconstrução da cidade que retornaria da Babilônia. Eles seriam a raiz do rei Davi. Seu nome seria lido por Mateus no início de seu evangelho. Judá gerou Tamar, Perez e Zara. Perez gerou Esrom. Mateus 1:3. A história do nascimento de Fares não é uma curiosidade médica, mas uma declaração espiritual. Deus interveio. Deus escolheu. Deus quebrou a linha de homens para estabelecer a sua própria. Não foi coincidência que Fares tenha ultrapassado Zara. Ele era um símbolo vivo do que Cristo faria séculos depois. Ele abriria passagem entre estruturas religiosas, sociais e políticas para estabelecer um reino que não nasceu do desejo humano, mas da vontade de Deus. O nome de Fares seria lembrado como aquele que abriu a brecha, não uma brecha destrutiva, mas redentora, a lacuna que permitiu que a graça filtrasse através do coração ferido de Judá, a brecha que deu continuidade a uma linha que parecia perdida, o hiato que gerações mais tarde permitiria que uma criança nascesse em Belém, não sob a sombra do escândalo, mas sob a luz de uma promessa eterna. Assim, numa pequena casa, numa região cananeia, num lugar silencioso, mas profético, Pérez nasceu, filho de uma mulher marginalizada, de um pai destroçado e de um Deus que não se detém no julgamento humano. A criança que iniciou uma linha que nenhum pecado poderia destruir. A criança que abriu a brecha onde o Redentor do mundo entraria. Fares cresceu em um mundo onde seu nascimento não era fácil de explicar. Aos olhos de muitos, sua existência era fruto de um escândalo familiar, uma história que os homens prefeririam esquecer.
Mas nos registros eternos do céu, Fares não era uma mancha, mas uma marca divina. Seu próprio nome, brecha ou ruptura, não era um lembrete de vergonha, mas uma declaração profética. Deus interveio. A linha que começou com a promessa em Abraão e foi passada através de Isaque e Jacó foi preservada. E quando os homens tentaram fechá-la com pecado, negligência e esquecimento, o Senhor a reabriu por meio de Perez. Judá não teve outro filho para substituir seu lugar na genealogia messiânica. A linhagem que traria o Salvador não passou por ele, nem por Onã, nem por Sela. Ela passou por Fares, aquela criança que saiu primeiro, abrindo caminho à força no ventre de Tamar. Seria o início de um novo ramo da árvore da promessa. A Escritura reconhece isso sem rodeios. Em 1 Crônicas 2:5 lemos: Tamar, sua nora, deu-lhe Perez e Zara, e os filhos de Perez foram Esrom e Amul. A genealogia, que em outros casos se desenvolve em filhos legítimos e primogênitos, tomou um rumo diferente. Deus escolhe o inesperado, o improvável, o aparentemente impuro para cumprir sua palavra. Fares não era um líder visível, não teve reinado, não deixou grandes discursos. Ele não foi como Moisés ou Josué, mas sua presença é firme e constante nas raízes daqueles que vieram depois. Seu filho Esrom daria origem a uma linha de descendentes que chegaria ao rei Davi. E Davi, a quem Deus estabeleceria o trono eterno, nunca poderia ter se sentado sem a existência de Fares. Cada passo ao longo do caminho do plano divino teve que ser apoiado por uma base sólida. Fares era essa base não por sua própria força, mas pela fidelidade de Deus. A história o coloca como um elo silencioso, mas central. No livro de Ruth, quando os anciãos de Belém abençoam Boaz por redimir Ruth, eles não invocam Jacó nem Moisés. Eles dizem: seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar deu à luz a Judá. Ruth 4:12. Essa é uma declaração poderosa. O padrão de redenção, restauração e cumprimento da aliança não era uma história sem erros ou manchas, mas uma história em que a graça triunfou sobre a separação. A casa de Fares não era perfeita, mas era abençoada. Por meio de Perez, Deus deixou claro que não é o homem que determina a pureza do seu plano. Não é a linhagem, segundo a carne, que decide quem será contado na herança eterna. É Deus quem chama, quem ordena, quem levanta. Fares é a prova viva de que quando o coração de um homem quebra e quando uma mulher age com justiça, a história pode ser reescrita, não para esconder o passado, mas para redimi-lo. O significado do nascimento de Perez vai além de Judá e Tamar. Ele aponta para o princípio eterno do reino de Deus. O Salvador não nasceria de uma linha perfeita, mas de uma linha restaurada. Mateus 1:3 afirma isso com clareza. Judá gerou Perez e Zara com Tamar. Perez gerou Esrom. A genealogia de Cristo não esconde suas fissuras, ela as exalta, porque nelas mostra-se que a graça não só perdoa, mas também reconstrói. Fares não só quebrou a ordem natural de nascimento, mas quebrou o padrão de rejeição. Seu nascimento, ao contrário das expectativas humanas, tornou-se o novo princípio da linhagem de Judá. Ele foi a lacuna que permitiu que a história continuasse, mas também que permitiu que a justiça prevalecesse. Em seu nome reside o mistério de um Deus que não rejeita o que é vil, mas o transforma em um instrumento sagrado. E embora a Bíblia não detalhe os dias de sua vida, seu legado atravessa gerações. Através dele vem Rom, depois Ram, depois Aminadab, até chegar a Boaz, a Obed, a Jessé e a Davi. E de Davi, através das gerações, nasceria o Filho de Deus. Isso é também o que entendeu Lucas, que em sua genealogia, desde Adão até Cristo, inclui Fares como um dos que mantiveram a esperança viva. A mensagem que emerge da vida de Fares não está nas suas obras visíveis, mas sim em sua posição designada. Ele foi escolhido não por homens, não pela lei,
Ele foi escolhido pela graça, pela justiça, pela vontade divina. Ele nasceu no meio de uma história confusa, mas seu lugar era claro: carregar a linhagem até o cumprimento final. Perez é o filho que quebrou a linha do homem para cumprir a linha de Deus. A história nos lembra que a fidelidade do Senhor não está condicionada à perfeição humana, mas à realização de sua palavra. Fares foi o primeiro elo da corrente que nos levaria, séculos depois, a um estábulo em Belém. A outra mulher, Maria, daria à luz outro filho inesperado, e esse filho também quebraria a ordem dos homens. Ele não viria com pompa, mas com humildade. Não traria julgamento, mas redenção. Como Fares, Jesus abriria caminho, mas não apenas para uma família, mas para toda a humanidade. Pois aquele que foi anunciado como filho de Davi, filho de Abraão, começou em parte, sendo também filho de Pérez. E isso, a verdade permanece inabalável. Deus usa o que os homens rejeitam, levanta o que o mundo despreza e escreve a história eterna através daqueles que o mundo considera indignos. No ventre de Tamar, não houve apenas uma luta pela primogenitura, mas uma luta pelo propósito. E Pérez, sendo o primeiro a nascer, selou com sua vida o que Deus já havia decidido, que sua vontade fosse cumprida. Mesmo que os homens se oponham, sua linhagem avança. Mesmo que o pecado tente cortá-la, a promessa de redenção não pode ser interrompida, nem mesmo pelo sangue derramado de crianças rebeldes, nem pela mentira de um patriarca temeroso. Porque em Fares, como em Cristo, a lacuna se torna ponte. O nome de Fares se espalhou além de sua geração. Enquanto seu irmão gêmeo Zara permaneceu como um eco na genealogia, foi Fares quem se tornou a raiz que sustentaria uma das casas mais importantes da história bíblica, a Casa de Belém. Ali, naquela pequena cidade sem honra militar, sem influência política, sem relevância econômica, uma linhagem começaria a se formar, que não surgiria pelo poder humano, mas pela vontade do Altíssimo. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Ram. E assim, a cadeia continua, como refletido claramente no livro de Ruth, capítulo 4. No meio da história de uma moabita redimida, Deus revela a estrutura oculta de sua fidelidade. Estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Ruth 4, 18, 22. Perez, o filho que abriu caminho, tornou-se o primeiro degrau de uma escada que conduziria o homem de acordo com o coração de Deus. Na estrutura tribal de Israel, cada família foi identificada por sua origem. Judá era uma das maiores tribos, e entre suas casas, uma se destacava das demais, a casa de Fares. Este nome não foi apenas lembrado, foi honrado. Em Números 26, 20, é dito que entre os filhos de Judá, segundo as suas famílias de Perez, a família dos faresitas não foi uma menção marginal, mas uma afirmação de identidade. Os descendentes de Fares constituíam uma família tribal completa, reconhecida, estabelecida, perpetuada. Quando Israel deixou o Egito e Deus ordenou um censo para a divisão do acampamento, os descendentes de Fares estavam entre os mais numerosos. Naquele momento, a fidelidade de Deus se tornou visível. O filho, nascido no meio do que parecia ser uma desonra, foi reconhecido como parte fundamental do povo redimido. Aqueles que eram descendentes de Fares não foram contados como marginalizados, mas como os fortes da tribo de Judá. A linha impura aos olhos humanos foi santificada por um propósito divino. O lugar onde essa herança foi consolidada foi Belém, a casa de Pã, a cidade de Jessé, o pai de Davi. Não foi uma cidade escolhida pelos homens, mas separada por Deus. Nela, cada geração dos descendentes de Fares estava semeando uma semente.
O próprio Boaz, marido de Rute e redentor da linhagem de Noemi, era filho de Salmão, um descendente direto de Perez. E essa linhagem continuou com Obed, com Jessé e com Davi. A coroa de Israel não nasceu em palácios, mas nos campos de uma casa humilde, cuja fundação foi uma criança que quebrou a ordem humana por desígnio divino. Por meio de Perez, Deus mostrou que a restauração não é superficial. Ele não apaga o passado como alguém que ignora os erros. Ele o redime, o transforma. Cada geração depois de Perez viveu sob a sombra de sua história, mas também sob a luz de seu propósito. Quando o profeta Miqueias anunciou que o Rei Eterno nasceria em Belém, ele o fez ciente dessa linha. Mas você, Belém Efrata, pouco para estar entre as famílias de Judá, de você sairá para mim aquele que governará em Israel. E suas saídas são desde o princípio, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Perez não era apenas um ancestral, ele era uma declaração. Toda vez que alguém dizia seu nome em Belém, lembrava que Deus pode usar a fragilidade como o começo de um propósito. Não há linhagem tão quebrada que ele não possa restaurar. Não há nome tão manchado que ele não possa transformá-lo em uma herança sagrada. O eco de Pérez durou até os dias de Esdras e Neemias. Quando os exilados retornaram da Babilônia, entre aqueles que retornaram prontos para reconstruir os muros e o templo, estavam os descendentes de Perez. Em Neemias 11:4 é mencionado que, dos filhos de Perez, filho de Judá, habitava em Jerusalém, mostrando que mesmo séculos depois, seus descendentes continuaram sendo uma parte viva do povo de Deus. Eles não foram esquecidos nos campos, mas estavam presentes na restauração da Cidade Santa. A casa de Pérez era mais do que uma linhagem, era uma escola de redenção. Foi um sinal de que o Deus de Israel não precisa de perfeição para cumprir seus planos. Ele requer obediência, justiça, quebrantamento e disposição. Tamar agiu com justiça. Judá foi quebrado. E Perez nasceu com um nome que anunciou que a promessa continuaria. Belém testemunhou seus frutos. Davi era seu herdeiro. E Jesus, séculos depois, seria chamado filho de Davi, mas também, por linhagem sanguínea, filho de Perez. Quando Maria e José viajaram para Belém para o censo decretado por César Augusto, eles o fizeram porque pertenciam à casa de Davi, mas nessa linhagem havia um nome que não poderia ser ignorado. Mateus não omitiu, Lucas registrou, e o céu não se esqueceu. Perez, filho de Tamar, filho de Judá, foi registrado na genealogia que culminaria em Emanuel. E assim, a casa de Perez foi gravada não apenas no registro de Israel, mas no coração da história da redenção. Não pela força, nem pela riqueza, nem pela fama, mas pela fidelidade, pela intervenção divina e pelo poder de um Deus que transforma a lacuna em fundação. E Belém, a cidade onde essa linha começou a se formar, seria também a cidade onde a promessa se encarnaria. Porque Deus não esquece, e cada nome que ele escreve em seu plano permanece para sempre. Muito antes de Perez nascer, a bênção de Deus já havia sido pronunciada sobre sua linhagem. Nos últimos dias de Jacó, o patriarca reuniu seus filhos para anunciar-lhes o que aconteceria nos próximos dias. Cada um recebeu uma palavra profética que marcaria a direção espiritual e nacional de seus descendentes. Mas quando chegou a vez de Judá, ele não falou simplesmente como um pai, mas como um profeta. Em Gênesis 49:10, Jacó declarou firmemente: "O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congreguem os povos." Essa promessa selou o destino da tribo de Judá como detentora do governo, a casa do cetro, a tribo da qual o rei nasceria. Mas no momento em que Jacó disse essas palavras, não estava claro quem lideraria o caminho dessa herança.
Er e Onã estavam mortos. Sela não foi reconhecido como herdeiro principal. A única linhagem viva e reconhecida espiritualmente foi aquela que veio de Perez. O mesmo que nasceu no meio do julgamento, que surgiu de uma história que muitos gostariam de esconder, foi aquele que herdou a profecia do cetro. A partir daquele momento, toda a linhagem real de Judá fluiu através dos descendentes de Pérez. Ele foi o primeiro a consolidar qual seria a família do futuro reino. Quando o povo de Israel conquistou a terra prometida e se estabeleceu em suas tribos, Judá foi quem liderou a marcha, não por número, mas por desígnio divino. Em Números 2:3 é dito: "E os que seguem o estandarte do Senhor acamparão no oriente, em direção ao nascente do sol,